Olá pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Murilo Marchioro. Infelizmente eu não pude estar presente nesse simpósio de hoje, mas agradeço ao convite para que eu possa apresentar rapidamente a minha contribuição em um dos capítulos dessa obra, Espiritismo, Saúde e Espiritismo, aprofundando conceitos. Agradeço desde já ao Dr. André Gustavo, presidente da AME Sergipe, e também a doutora Rosa Amélia, organizadora do livro, né, e também desse simpósio. Então, a AME Sergipe tem editado alguns livros importantes e agora uma série que começou com Espiritismo e Educação, agora temos Espiritismo e Saúde, e ainda vem uma nova obra aí, Espiritismo e Justiça. Então, eu parabenizo a todos que estão envolvidos na organização dessas obras. E hoje eu vou, aqui à distância, fazer uma síntese rápida da minha contribuição para esse capítulo, cujo título é Espiritismo e Saúde, uma visão do ser integral. Então, eu começo essa apresentação com uma citação muito interessante da mentora Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Franco, dizendo que só há doença onde houver doentes. E essa frase reflete, na verdade, esse assunto que a gente vai tratar sobre a saúde integral. Os tópicos que a gente vai abordar, e que abordou nesse capítulo, são a relação entre o ser integral e a manutenção da saúde física e mental, o ser humano integral na visão do espiritismo e de filosofias orientais, como a yoga, o budismo, entre outras, a conexão físico-etérica, segundo as visões dos mentores espirituais Emmanuel, André Luiz e Joana de Ângeles, além da contribuição contemporânea de pesquisadores da AME Brasil. O conceito de saúde da Organização Mundial da Saúde e aquele conceito mais expandido que a doutrina espírita nos oferece. E, por último, a reforma íntima e a reencarnação na evolução espiritual e, consequentemente, na manutenção de nossa saúde integral. Então, começamos com o conhecimento do ser humano integral. É imprescindível que assimilemos o conceito de ser integral para que possamos entender a origem dos conceitos de saúde e doença que nos propõe a doutrina espírita. O Livro dos Espíritos, no seu capítulo inicial, nos traz a constituição do ser encarnado, sendo formado por um corpo físico denso, um perispírito semimaterial e pelo espírito, o princípio inteligente, de natureza etérica. Essa constituição encontra semelhanças com a visão de tradições de conhecimento milenares, como a yoga, o budismo e a teosofia, podendo ser mais complexa dependendo da escola estudada. Mais importante é percebermos que cada componente dessa estrutura está em constante troca de informação com as demais, e o equilíbrio entre elas representará a expressão de saúde do indivíduo, havendo uma hierarquia de controle que vai do espírito superior, passando pelo perispírito intermediário até o corpo físico. As doenças podem ter sua origem nos 3 níveis, mas a completa harmonia da alma, o conceito de saúde adotado pelo benfeitor Emmanuel em Pensamento e Vida, na psicografia de Chico Xavier, garante um perfeito equilíbrio entre os 3 níveis. A chamada Trindade Universal é composta por Deus, que é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, segundo Kardec, mas o princípio inteligente imaterial e a matéria, produto do fluido cósmico universal. O ser humano integral seria formado, então, pelo seu corpo físico, animado pelo princípio inteligente ou espírito. Entre o corpo denso e o espírito existe o perispírito,
termo criado por Allan Kardec para designar a estrutura que envolve o espírito. O perispírito tem uma constituição semimaterial de natureza fluídica e é responsável por dar forma ao espírito, entre várias outras funções, como discutiremos mais adiante. Fazendo interface com o espírito e o corpo físico, transmite informações nas duas direções, sendo essencial para a evolução do princípio inteligente através do aprendizado durante seu ciclo como ser encarnado. Nas várias tradições de conhecimento, religiosas ou não, o perispírito é conhecido por diferentes denominações e, dentro da doutrina dos espíritos, é chamado de psicossoma pelo espírito André Luiz, alma fisiológica pelo espírito Emmanuel e modelo organizador biológico pelo pesquisador Hernani Guimarães Andrade. Iandoli Júnior, em seu livro Fisiologia Transdimensional, de 2014, chama atenção para uma possível confusão entre os termos espírito e alma, e esclarece que Allan Kardec utiliza o termo alma para o ser encarnado, formado de espírito, perispírito e corpo físico, e o termo espírito, com E maiúsculo, para o ser desencarnado, formado de espírito e perispírito. Portanto, o perispírito sobrevive à morte do corpo físico, acompanhando sempre o espírito em sua jornada evolutiva na erraticidade e a cada nova encarnação. Então, agora falamos um pouco sobre o perispírito. Joana de Ângeles, em um de seus livros da série psicológica, O Homem Integral, destaca a importância do perispírito, chamando-o de modelo organizador biológico, denominação, como vimos, proposta pelo Dr. Hernani Guimarães Andrade, que, em suas palavras, é o princípio intermediário, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Esses elementos mantêm um relacionamento profundo com os respectivos planos do universo, na psicografia de Divaldo Franco. E conclui: de importância máxima no complexo humano é um moderno modelo organizador biológico, que se encarrega de plasmar no corpo físico as necessidades morais evolutivas através dos genes e cromossomos, pois que é indestrutível, eteriza-se e purifica durante os processos reencarnatórios elevados. Listamos algumas das características principais. O perispírito recebe os reflexos das condutas morais adotadas durante a vida corporal, é constituído por matéria sutil, conseguindo elevar-se acima da crosta terrestre, participa no processo de formação e manutenção do corpo físico, servindo-lhe de modo sutil, está em permanente interação com o corpo físico, reflete a evolução do espírito, retrata as condições do espírito, é um corpo sutil, leve e plástico, recebe ação da mente, tem grau de condensação ou sutileza de acordo com o grau de evolução do espírito e possui centros de forças, chakras, semelhantes aos sistemas que regem o corpo físico. Por estar na interface entre o corpo físico, de natureza material, e o princípio inteligente, o espírito, de natureza imaterial, o perispírito está envolvido em várias funções importantes para a manutenção do equilíbrio do ser integral. Utilizando um modelo físico-matemático chamado de modelo Tiller-Einstein, e descrito em detalhes no livro Medicina Vibracional, de Gerber, 2013, de autoria do Dr. Richard Geber, Iandoli Júnior, em 2016, adota o termo espaço-tempo positivo para as relações físicas do mundo material, onde a velocidade de vibração das partículas que o compõem é menor que a velocidade da luz, e o termo espaço-tempo negativo para as relações do mundo espiritual, cujas vibrações ocorrem em velocidades supraluminais. É interessante pensar que o ser humano integral convive com essas duas realidades, física e extrafísica, em um mesmo corpo. E, nesse sentido, o perispírito, de natureza semimaterial, tem a função de promover a interação entre essas duas realidades. Seríamos, segundo os autores, seres multidimensionais, compartilhando nosso espaço físico com corpos sutis, pertencentes a várias dimensões de espaço-tempo negativo. Esse tipo de interação atualmente não é permitido pela física e representa um desafio para os futuros físicos e matemáticos espiritualistas.
Bom, uma vez entendido o conceito do ser humano integral, segundo o Espiritismo, passamos agora para o conceito de saúde, da Organização Mundial de Saúde e também da doutrina espírita. Uma vez entendida a estrutura do ser integral, ao menos superficialmente, podemos agora, à luz da doutrina espírita, tentar expandir o conceito de saúde, proposto pela Organização Mundial de Saúde em 7 de abril de 48, adotado como Dia Mundial da Saúde. Saúde é o estado mais completo, é o estado do mais completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de enfermidade, segundo Sclier em 2007. Trata-se de um conceito abrangente envolvendo aspectos biológicos referentes ao funcionamento do corpo físico, psíquicos, relacionados aos processos mentais e sociais, relativo às relações humanas. Uma vez entendida a estrutura do ser integral, ao menos portanto, para o modelo biomédico, o entendimento das doenças passa essencialmente pela avaliação dos aspectos celulares e moleculares envolvidos, excluindo os fatores não biológicos como os psicológicos, morais, sociais e espirituais, como relevantes para o restabelecimento da saúde. Depois da segunda metade do século XX, essa tendência se acentuou especialmente com o avanço das técnicas de biologia molecular, culminando com o projeto Genoma Humano, no início dos anos 90, concluído recentemente. Por outro lado, nas últimas décadas, uma visão holística da saúde tem ganhado cada vez mais atenção, inclusive no Brasil. No ano de 2006, o Ministério da Saúde cria a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, Portaria Ministerial 971, de 3 de maio de 2006, Ministério da Saúde. Foram introduzidas práticas de saúde das medicinas tradicionais chinesa e indiana, como a acupuntura, a yoga, além de outras como a homeopatia, a fitoterapia e a medicina antroposófica. Essas práticas normalmente utilizam o conceito de energia vital ou sutil como agente primário envolvido na cura do corpo físico e que atuaria via os diferentes níveis energéticos que compõem o ser integral. Como afirma a doutora Márcia Regina Salgado, em 2019, o vitalismo foi abandonado pela biologia e pela medicina desde o século XIX. O modelo médico espírita de saúde, proposto pela AME Brasil, está de acordo com a abordagem vitalista e incorpora o conceito holístico das antigas filosofias orientais. Em poucas palavras, o Espírito Emmanuel, em Pensamento e Vida, nos brinda com uma definição de saúde perfeita. É completa harmonia da alma. E o Espírito Joana de Ângeles complementa em o ser integral. A mente equilibrada comandará o corpo em harmonia, e nesse intercâmbio surgirá a saúde ideal. Saúde e doença segundo o Espiritismo. A doutrina espírita, de certo modo, inverte o significado do binômio saúde e doença, que aprendemos da medicina moderna. O espírito Bezerra de Menezes, em resposta a indagações de estudantes de medicina, publicadas no livro Cartas ao Dr. Bezerra de Menezes, nos ensina: sendo a saúde a plena harmonia da alma, como expressa o benfeitor Emmanuel, a doença é o contrário momentâneo de tal realidade. E a dor é um mecanismo de despertamento, é o convite para que o espírito retorne à sua busca de saúde. Portanto, a dor e a saúde são efêmeras perante a eternidade da vida, e a sua apreensão e seu modo de expressá-los estarão diretamente ligados ao modo de percebê-las, a partir das crenças da própria individualidade. Esse é um aprendizado difícil que requer, em geral, muitos ciclos reencarnatórios, até que possamos assimilar em nosso próprio íntimo a compreensão de que a doença é uma sinalização para que o espírito reavalie a sua rota rumo ao destino almejado. Nossa reforma íntima é um dos mecanismos que o Espiritismo recomenda para que possamos reavaliar nosso caminho evolutivo, especialmente no que tange nossos princípios éticos e morais, mais importantes até que nossa evolução intelectual.
A literatura espírita é abundante em exemplos de como promover na prática a reforma íntima. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec descreve as características da perfeição, falando do homem de bem. É aquele que pratica a lei de justiça, de amor e da caridade, na sua maior pureza. Essa é a transformação íntima que devemos buscar, lembrando que o mais importante para que a verdadeira mudança ocorra são nossas escolhas e ações todos os dias. Voltando à definição da Organização Mundial de Saúde de 1948 e adicionando os aspectos ecológicos e espirituais, com o ser humano integrado na natureza que o cerca e equilibrado psiquicamente, temos aí um modelo ideal para nos guiar durante essa breve passagem pelo orbe terrestre. Nesse sentido, a adoção de algumas das práticas das filosofias orientais, como a meditação e a yoga, entre outras, já oficialmente incorporadas em nossa medicina complementar, se somariam ao nosso esforço de reforma íntima, como nos propõe o Espiritismo. Então, a gente assim encerra a nossa síntese do capítulo e agradece a todos pela audiência e deseja um bom simpósio. Obrigado